O que é o princípio alfabético? No vídeo de hoje eu vou explicar o que é o princípio alfabético, porque você precisa trabalhar o princípio alfabético com as crianças, mas antes já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas dicas, de todas as informações extremamente relevantes e importantes que nós postamos aqui sobre todo o processo de aprendizagem e todas as alterações que envolvem também os processos da aprendizagem. Então, bora lá entender o que é o princípio alfabético. Mas antes de entender o que é o princípio alfabético, eu preciso entender o que significa um sistema de escrita alfabético. Então, o sistema de escrita alfabética é um sistema de escrita que se baseia nos sons da fala, ou seja, que se baseia na linguagem oral, tá? Então, a nossa escrita da nossa língua portuguesa, ela representa os sons da nossa fala. Então, por exemplo, para escrever o som F de faca, de foca, eu vou utilizar a letra F. Para escrever o som V de vaca, de vulcão, eu vou utilizar a letra V. Então, a nossa escrita representa os sons da nossa fala. Então, por essa razão, é extremamente importante que as crianças tenham um domínio muito bom da linguagem oral em todas as suas habilidades e principalmente de consciência fonológica, certo? Porque se eu tenho letras que representam sons, quanto maior for o meu domínio nas habilidades de consciência fonológica, melhor eu vou ser no processo de decodificação e de codificação, ou seja, melhor eu vou ser para transformar letra em som e transformar som em letra na hora de ler e na hora de escrever. E quais são os pontos aí que estão dentro do princípio alfabético e que precisam ser trabalhados com os nossos escolares para garantir esse bom desenvolvimento do processo de leitura e de escrita? Primeiro, o desenho das letras. As crianças precisam reconhecer quais são os desenhos das letras, ter esse vocabulário, né, de quem são as letrinhas. E quando eu falo desenho de letra, não estou falando apenas de letra bastão, eu estou falando também de letra imprensa e de letra cursiva maiúscula e minúscula. Ah, Dani, mas as crianças vão aprender as letrinhas na educação infantil. E na educação infantil, elas ainda não podem fazer letra cursiva. Você está certo, tá? As crianças da educação infantil não estão prontas ainda para desenhar a letra cursiva, mas isso não significa que ela não esteja pronta para reconhecer o desenho das letras, tá? Então, quando eu falo reconhecer desenho, conhecer o desenho das letras, é olhar para o desenho e saber que aquilo lá é a letra A, que é a letra B, que é a letra C, que a letrinha A pode ter 4 desenhos diferentes, né? Porque são 4 tipos aí de letras. Então é isso que eu tenho que garantir para as minhas crianças e vou trabalhando com elas de maneiras diferentes na educação infantil e nos anos iniciais de alfabetização aí no ensino fundamental, ok? O segundo ponto importante que eu tenho que trabalhar com as minhas crianças é qual é o som representado por aquela letra. Então, como eu disse, a letrinha F é utilizada para escrever o som F. A letrinha V é utilizada para escrever o som V. A letrinha D é utilizada para escrever o som D, de dado. Então, eu vou contar para as minhas crianças, sim, qual é a relação letra-som, né? Qual é o som que aquela letrinha representa na hora de escrever. Dando explicitamente essa informação para as minhas crianças, eu vou facilitar o processo de leitura e de escrita, porque ler e escrever nada mais é do que transformar letra em som, transformar som em letra. O terceiro ponto que precisa ser trabalhado com as nossas crianças dentro do princípio alfabético é a articulação, o ponto articulatório desses sons representados pelas letras. Então, por exemplo, para fazer o som da letrinha F, o que eu faço com a minha boca? Eu coloco o meu dentinho de cima sobre o meu lábio de baixo e sopro. Ok? Então, isso é ensinar o ponto articulatório do som das letrinhas para as nossas crianças, tá? Isso é importante porque eu estou dando uma referência
a mais para minha criança se apoiar, para minha criança buscar aí as informações dentro do cérebro para poder escrever corretamente, e porque nós temos na nossa fala sons que são parecidos, sons que são muito próximos, como por exemplo os pares surdos e sonoros. Então a letra F e a letra V, por exemplo, tem o mesmo ponto articulatório, com a diferença de que na produção do V eu tenho a presença da vibração da prega vocal, enquanto que na produção do sonzinho do F eu não vou ter a vibração da prega vocal. Então eles são muito parecidos visualmente, no movimento, e auditivamente. Então, se eu dou para minha criança essa informação, por exemplo, de que o V tem essa vibração da prega vocal, ligo o motorzinho na garganta, eu facilito para que ela evite as trocas entre essas duas letras, tá? Então, ensinar o ponto articulatório também é um apoio a mais para as nossas crianças e precisa ser trabalhado. Dani, não tenho essa informação porque eu sou professor, sou psicopedagogo, sou neuropsicopedagogo, sou coordenador e eu não sei esses pontos articulatórios. Vamos precisar de ajuda da fono nesse ponto, Nessa parte aí, eu acho que é sempre legal quem não tem a fonoeducacional na escola, que deveria ter uma fonoeducacional, Mas quem não tem a fonoeducacional na escola para auxiliar, pode procurar por uma profissional da fonoaudiologia para ensinar esses pontos articulatórios, já relacionando com as letras que representam esses sons, Na plataforma fonoeducacional a gente tem um trabalho direcionado para isso, já para as questões ortográficas, para as questões de princípio alfabético, já ensinando a relação letra-som e a diferença aí entre todos esses pontos que a gente está falando aqui, tá bom? Qualquer coisa é só deixar um recadinho e a gente conversa para poder implementar na sua escola. E vamos lá para o quarto ponto que precisa ser trabalhado com as crianças dentro do princípio alfabético, que é a estereognosia. Dani, o que é estereognosia? É a nossa capacidade de identificar e reconhecer objetos através do tato, certo? Então, se eu virar você de costas e desenhar uma letra nas suas costas, através do movimento que eu fizer nas suas costas, você vai saber qual a letra que eu desenhei. Se você pegar uma letra de madeira de olhos fechados, você vai reconhecer que letra é essa, tá? Então é esse domínio tátil sobre as letras, que pode ser trabalhado com letra lixa, com letra madeira, com pintura, com recorte. Bom, podemos fazer um vídeo aqui só dando dicas de como trabalhar as habilidades do princípio alfabético para que vocês possam desenvolver isso aí nas escolas e nos consultórios, Então, a estereognosia é mais uma informação, porque eu já falei várias vezes que nós formamos memórias a partir de mais de uma entrada sensorial. Então, quando eu formo a memória de alguma coisa, eu vou ter a memória visual disso, a memória motora, uma memória tátil, uma memória gustativa, uma memória do cheiro. Então, quando você lembra de alguma coisa, você não lembra só por conta de uma entrada sensorial, você acaba tendo outras referências em conjunto com a referência principal. Então, por exemplo, xícara de café. Se eu pensar numa xícara de café, eu vou lembrar de como é uma xícara de café, do cheiro que tem o café, do sabor que tem o café, se ele é quente, se ele é frio. Então, eu vou ter várias referências de entrada sensorial em conjunto que formam a minha memória. Então, o trabalho do princípio alfabético se trata disso, de você dar para as crianças referências completas da construção dessas relações entre as letras e os sons. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa um comentário pra gente, deixa uma perguntinha, pede mais vídeos pra gente poder fazer vídeos sobre os pedidos de vocês. E para você que é profissional aí na hora, acesse o link aqui embaixo para poder conhecer os nossos cursos e os nossos materiais. E até o próximo vídeo.